Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Mariane, eu sou agente de empréstimo e trabalho no BBVA Compass. Eu primeiro queria agradecer a WRA pela oportunidade de apresentar um pouquinho para vocês o financiamento, do que eu faço, do meu trabalho, que é basicamente com brasileiros e estrangeiros, tá? Eu agradeço a todos que estão aqui por estarem assistindo. No final, se ainda tivermos um tempinho, eu vou abrir para perguntas. Mas saibam que desde já eu vou deixar meu contato de telefone, meu e-mail, meu WhatsApp. Se vocês tiverem qualquer pergunta, é só me enviar, tá bom? Eu estou à disposição. Bom, o foco do webinar eu vou tentar explicar o máximo possível sobre o processo de financiamento e tentar tirar todas as dúvidas. Primeiramente, eu queria começar falando um pouquinho sobre o BBVA, sobre o banco e como a gente trabalha, tá? Então, eu vou trocar aqui para minha tela e se vocês tiverem qualquer pergunta, fiquem à vontade para mandar no chat. No final, eu vou tentar responder. Se não conseguir, assim como eu disse antes, pode me mandar e-mail, WhatsApp, mensagem e a gente fala. Obrigada. Bom, aqui essa é a minha informação, como eu comentei com vocês. Eu vou colocar ela de novo no final, então se vocês quiserem mandar e-mail, WhatsApp, meu telefone tá ali. O WhatsApp também é o mobile, o 305-297-1060. E vamos lá. Bom, primeiramente, os slides vão estar em inglês, porque o banco é americano, então a nossa comunicação básica é em inglês, mas eu vou traduzir tudo para vocês em português, tá? E se ficar qualquer dúvida, pode perguntar. Bom, o BBVA é um banco espanhol. Alguns talvez se conheçam pelo nome de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Ele é o segundo maior banco na Espanha e o maior banco hoje no México e na Turquia. Então, a gente está presente em mais de 50 países. E em 2017, o BBVA comprou o Compass Bank aqui nos Estados Unidos. Então, o BBVA BBVA Compass se tornou a subsidiária americana aqui nos Estados Unidos, tá? Portanto, ele é considerado um banco americano. Se você não conhece o BBVA, mas o nome soa familiar, é possível que você já tenha ouvido bastante o nosso nome pelo menos visto bastante o nosso logo assistindo o jogo de futebol. Porque o BBVA já foi patrocinador da Liga Espanhola de Futebol e do Real Madrid por um bom tempo. Aqui nos Estados Unidos, o BBVA Compass atualmente patrocina a NBA, que é a Federação de Basquete, e além de outros times locais, tanto de futebol quanto de futebol americano. Essa foto é uma foto do BBVA Compass Stadium, que fica em Houston, no Texas. Então, se você já foi para o Texas, talvez você tenha visto. É uma arena bem grande, bem bonita. Okay. Agora, falando um pouquinho mais do BBVA Compass, que é o banco aqui nos Estados Unidos, tá? Que é o banco que a gente vai fazer financiamento para estrangeiros. Ele está presente em 7 estados, são mais de 300 agências aqui nos Estados Unidos, e ele é um banco full service, tá? Ele tem ele é com serviço completo, ele tem conta corrente, poupança, aplicação de investimento, cartão de débito, cartão de crédito, cheque. Ele tem o online banking, que é o banco online, então os aplicativos, e aí tem a parte de financiamento de casas, de carro, empréstimos, tá? Então, ele é um banco completo. O BBVA tem bastante, ele é bastante reconhecido no mercado. Ele foi indicado como um dos melhores bancos nos Estados Unidos, da área leste e da área sul dos Estados Unidos, pela Money Magazine. E ele também foi indicado como o melhor banco digital na América do Norte, aqui nos Estados Unidos, pela Global Financial Magazine, chamada Euromoney. O BBVA se orgulha bastante de ser um banco online digital, então vocês vão ver durante o processo de financiamento é basicamente online, a gente troca muito e-mail, a gente vai enviar tudo online, a documentação é online. Ainda bem, né? Porque a gente não precisa depender de correio, de enviar documento para o Brasil, então o processo está um pouquinho mais rápido. E ele também ganhou 3 vezes o Javelin como o melhor aplicativo de banco, tá? Bom, isso foi para mostrar que somos um banco consolidado, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Agora vamos entrar na parte de financiamento, que é isso que interessa, né? Okay. Esses são os países pelo qual o BBVA Compass hoje faz financiamento para estrangeiro, tá? Então, são mais de 30 nacionalidades da Europa,
América do Norte, Sul América, Ásia. Eu sou especializada especificamente na Sul América, então eu tenho bastante clientes do Brasil, por isso a gente está aqui. Eu tenho clientes da Venezuela, da Colômbia e tenho alguns também do México, Dubai. Então, só para vocês terem uma ideia como a gente abrange todos esses, tá? Vamos lá. O Foreign National Program é o nome do programa de financiamento para estrangeiros, tá? Então, é assim que a gente chama Foreign National Program. Primeiramente, qual que é a minha função? Eu sou a intermediária que auxilia na arrecadação dos documentos e comunicação durante o processo, auxiliando na aprovação. Então, eu acompanho todo o processo, desde a pré-qualificação até a aprovação final. Isso ajuda bastante, não só pela língua, porque vários dos clientes já falam inglês, mas ajuda no conhecimento, na cultura. Então, eu sei como funciona o imposto no Brasil, eu sei como funciona o IPTU no Brasil. Então, isso ajuda bastante. E eu sou a principal comunicação entre vocês e o banco e o analista, que vocês não vão ter nem acesso ao analista, que é ele que vai fazer a aprovação final do file. Então, isso é muito importante. Quem que qualifica para esse processo para estrangeiros, tá? São estrangeiros que possuem um visto de turismo B1, B2 ou residentes temporários nos Estados Unidos. Como a maioria dos residentes temporários, como a maioria não é residente temporário, eu não vou nem entrar em detalhes em relação ao tipo de vistos, de L, A, os outros vistos. Eu vou me atentar mais ao B1, B2, mas se você é residente temporário, quer saber se isso aplica para você, por favor, envie uma mensagem. Eu vejo o seu caso com o maior prazer. Mas pode continuar assistindo o nosso webinar, que o processo, independente do seu tipo de visto residente, é o mesmo, tá? Vamos lá. O nosso produto, ele é somente para casas de veraneio para uso pessoal, que é o que a gente chama de second home, ok? Então, a intenção é usar a casa que você está querendo comprar aqui por pelo menos 1 ou 2 semanas do ano, ok? E não, a gente não faz casa puramente investimento. Então, se você vai comprar casa e vai só alugar de férias, não vai usar a casa nem 1 ou 2 semanas por ano, a gente não faz, tá bom? Então, é second home, esse tem que ser o principal motivo da compra. Agora vamos falar um pouquinho de taxa de juros, dos tipos de produtos que a gente tem. Eu tenho uma taxa de juros fixa, a gente pode fixá-la por 10, 15, 20, 25 e 30 anos. Tá? Essa taxa de juros ela vai variar entre 6,75% a 7%. Esses números que eu estou passando para vocês, eles são só uma estimativa, tá? A gente só consegue saber o número exato mais próximo do fechamento, mais próximo de quando você já tem a casa, a gente já está pronto para assinar o contrato da casa. Tá? Mas, a princípio, o fixo ele vai variar entre 6,75% a 7%. E aí tem o 5-1 ARM, que é uma taxa de juros variável. Ela é fixa nos primeiros 5 anos. Então, durante os primeiros 5 anos, ela vai ficar aquela mesma taxa. A partir do 6º ano, ela pode subir. Tá? Os juros são mais baixos, né? Porque ela vai variar de acordo com o mercado depois. Então, eles começam aí em 5,5% a 6,5%, tá? Mesma coisa, a gente só consegue fixar essa taxa mais para frente. Então, isso é só uma margem para vocês terem uma ideia. Depois desse período, ele pode variar com o mercado e tem um limite para aumento de, no máximo, 2% ao ano e atingindo o máximo total de 5%. Tá? Então, um exemplo, se o seu financiamento no 5-1 ARM ele ficou a 5%, tá? Nos primeiros 5 anos, o máximo que ele pode chegar na vida do financiamento dos próximos 25 anos, é mais 5%, tá? Ele também é amortizado em 30 anos, apesar dele ser fixo em 5, ele é amortizado em 30. Eu já vou adiantar aqui um pouquinho, eu vou falar com mais detalhes lá na frente, mas o BBVA ele não cobra nenhum tipo de multa, então você pode quitar a qualquer momento o seu financiamento sem pagar nenhum tipo de multa. Então, se você, vamos supor, esse mês você quer dar 10 mil a mais, você vai ligar na central e vai dizer que você quer dar esse valor para o principal da casa. Então, isso vai abater do principal da sua casa e você não vai pagar juros dele, tá? Se você ligar para a central de atendimento.
Então, basicamente isso. É muito parecido com a tabela Price do Brasil, só para vocês terem uma ideia. Bom, a entrada mínima que a gente trabalha é 25%, para imóveis de até 1 milhão e 300 mais ou menos, tá? Ou seja, o financiamento sendo até, o valor financiado sendo até 1 milhão, a entrada de 25%. O que é muito bacana, porque nós somos até onde eu sei, os únicos aqui da região que conseguem fazer um down payment de 25%. A maioria dos bancos faz a partir de 30%, 40%, 50% de entrada, tá? Para esses 25% de entrada, eu me refiro a casas com terreno próprio ou casa geminada, que são as single family e townhomes, tá? Condo são apartamentos em condomínio que tem que passar pela aprovação legal do banco. E a entrada começa a partir de 30%. Ok. Ali no Qualifying Ratios, aqui nesse ponto. Qualifying Ratios, 43%. Resumidamente, essa é uma taxa de receita versus dívida que o banco utiliza para saber se o cliente qualificaria ou não. Portanto, todas as dívidas mensais, incluindo empréstimo, financiamento que você tenha no Brasil, IPTU, aluguel, pagamento mínimo da fatura do cartão, ou seja, qualquer dívida mensal que você tem comprometimento de pagar ao mês, mais o financiamento aqui dos Estados Unidos, tem que comprometer até 43% do seu salário. Não sei se ficou claro, mas só para resumir, todas as suas dívidas e comprometimentos mensais, incluindo o financiamento dos Estados Unidos, tem que comprometer no máximo 43% do seu salário, da sua receita mensal. Para ser um pouquinho mais conservador, eu sempre aconselho estar na margem dos 32 e não dos 43, porque a gente corre o risco de um cartão de crédito vir um pouquinho mais alto, e se você está 43, já não qualifica. Então, sempre eu considero ali nos 32, e eu falo para o cliente, olha, você está bem perto, você tem que manter essa mesma informação que você me passou no começo. Tá? Vamos lá. O BBVA é um dos poucos bancos que permite a escritura da casa esteja em nome de pessoa jurídica, usando uma LLC, que é um tipo de empresa aqui nos Estados Unidos muito simples, tá? Pode até parecer um nome complicado por ser LLC aqui, mas é uma empresa bastante simples e você pode fazer o processo inteiro na pessoa física, assim como a gente faria antes, e lá no final a gente adiciona uma LLC no título, que seria a escritura da casa. Essa LLC, claro, ela deve estar de acordo com os requerimentos mínimos do BBVA e a gente vai enviar para análise do departamento legal. Se eles aprovarem a LLC, ok, a gente consegue colocar a escritura no nome da LLC. Bom, já que a gente está falando nisso, algumas pessoas me perguntam sobre imposto de sucessão. Legalmente, eu não posso responder sobre isso e aconselho que vocês se informem com o seu corretor, com o advogado de imóvel. Mas, normalmente, a LLC é sugerida como uma forma de evitar esse imposto de sucessão, tá? Quem pode falar isso realmente é o seu corretor ou o advogado que tem um conhecimento mais legal do assunto, ok? Vamos lá. Ok. Eu vou só traduzir para vocês poderem entender. Então, aqui basicamente é o processo bem resumido do financiamento, tá? Então, a pré-qualificação, processamento, decisão de crédito, sendo uma aprovação condicional ou uma aprovação final, e o fechamento. Fechamento aqui a gente chama de closing, que é o dia que você vai lá assinar realmente assinar o contrato e pegar a chave da sua casa, tá? Esse esqueminha que eu coloquei para vocês é uma forma bem resumida do processo de financiamento para poder explicar para vocês. Dentro de cada uma dessas etapas existem muitos outros processos internos. Então, análise, verificação de informação, avaliação da propriedade, controle de qualidade, inspeção. Mas eu coloquei para vocês só os pontos que vão envolver o cliente, que vão envolver documentação, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar de cada um deles, tá? E da particularidade de cada um deles. A pré-qualificação,
assim que você estiver interessado em iniciar o processo de compra do imóvel, os corretores da WRA ou você entrarão em contato comigo direto e eu vou enviar um formulário para saber algumas informações básicas sobre você. Então, basicamente, renda mensal, vínculo empregatício, dívidas mensais, visto, qual o capital disponível. Essas informações vão servir para eu conseguir fazer uma base, um cenário de onde você está e poder fazer poder te colocar dentro daquela relação de receita versus dívida e saber se você consegue qualificar dentro daqueles 43% a 32%, tá? Então, basicamente, essa pré-qualificação é para a gente poder falar, olha, realmente, João, você está aprovado, você está pré-qualificado, pode começar a buscar a sua casa. E essa é uma etapa extremamente importante, porque assim eu tenho uma ideia melhor do seu cenário e a gente já pode estabelecer o valor que você está pré-qualificado, tá? Porque nem sempre um cliente que vai qualificar para uma casa de 300, ele consegue, de 300 mil dólares, consegue qualificar para uma casa de 500 mil dólares. Então isso é muito importante antes de você começar a buscar a casa, tá? Também já vou fazer uma observação aqui. Muitas das perguntas que eu recebo eu só consigo responder quando eu tenho a pré-qualificação. Por quê? Com a pré-qualificação eu sei exatamente se você é funcionário de uma companhia, se você trabalha numa companhia, o que você tem de dívida, o que você tem de entrada. Então, assim, me dá uma ideia muito melhor do seu cenário para eu poder te responder a pergunta. Então, muitas vezes você vai me perguntar, Mari, e isso? Como é que eu faço? Eu vou pedir para você preencher a primeira qualificação para a gente poder responder a sua pergunta, tá? E também a documentação ela pode variar, ela varia de funcionário de empresa e proprietário de empresa. A gente vai entrar nos detalhes da documentação mais lá pra frente, tá? Assim que eu recebo o formulário preenchido, a resposta da pré-qualificação sai super rapidinho, normalmente 24 horas, tá? E aí eu já falo pra você, olha, João, você tá pré-qualificado, tá aqui a lista de documentos, pode começar a trabalhar nessa lista de documentos. E essa lista de documentos que eu mando, ela é bem explicadinha. Eu já envio modelos das cartas que a gente vai precisar. Então, assim, eu vou entrar nesses detalhes um pouquinho mais pra frente, tá? Então, por enquanto, a partir do momento, uma vez que eu recebi todos os documentos que eu solicitei ali na parte de pré-qualificação, assim que eu receber tudo, eu submeto para aprovação formal do banco. Ou seja, a partir daquele dia que você me enviou todos os documentos, tá? Não pode estar faltando um, senão a gente não considera o seu file completo. Aí ele vai ser submetido para o processing, que é a parte de processos. O fechamento daí, a partir do momento que eu recebo todos os documentos, o fechamento vai acontecer entre 45 e 60 dias, tá? Depende um pouquinho também de como vai acontecer esse processo, se a gente vai precisar de documentos adicionais e quanto tempo você vai demorar para prover esses documentos adicionais. Mas, normalmente, a partir do momento que já não é mais pré-qualificação, que a gente está aqui na fase de processo, ou seja, já recebi todos os documentos, já submeti para aprovação formal do banco, 45 a 60 dias. Nessa etapa, basicamente, o processador, ele verifica as informações que eu encaminhei para ele vê o contrato, faz uma estimativa preliminar, ele vai enviar para você alguns documentos para assinar. Então, é uma fase um pouquinho mais de análise das documentos que você enviou, tá? Se tudo estiver ok com os documentos, ele leu tudo, ele não tem nenhuma dúvida, aí ele vai enviar para o underwriter, que é o analista, que é ele que vai fazer a decisão final do seu processo, tá? Ele que vai falar, tá aprovado ou não está aprovado. Então, ok, recebemos todos os documentos completos, enviei para o processador checou, conferiu, tá tudo certo, não precisou de nada, a gente vai para o credit decision, que é a decisão de crédito, tá? Então, nessa decisão de crédito, ela é feita pelo underwriter, normalmente, é o analista. Ele tem duas formas. Muito provavelmente, se você for aplicar, você vai ser aprovado condicionalmente. Essa aprovação é uma aprovação inicial. Ela normalmente solicita alguns documentos adicionais para complementar alguma informação que o analista julgar pertinente e necessário. Tá? A maioria dessa condição, eles querem saber se você teve algum depósito na sua conta que foi maior que 50% do seu salário. Eles querem saber a origem desse depósito, de onde veio.
Então, eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão dos depósitos, eu vou entrar um pouquinho depois, tá? Mas aí ele vai pedir mais alguns documentos adicionais. Ele pode te perguntar sobre a sua propriedade no Brasil. Muitas vezes o IPTU não está no nome, né, do titular do financiamento, está no nome, às vezes, do antigo dono, porque não trocou ainda. Então, ele pode perguntar, pedir uma carta de explicação, mas normalmente são condições bem tranquilas, tá? A gente, assim que você prover todas essas condições, a gente envia para o Formal Approval, que seria a decisão final, que aí ele vai falar, olha, realmente está aprovado ou não está aprovado. Então, após receber os documentos solicitados pelo analista, no Conditional Approval, nas condições, o processo é submetido novamente para o analista. Após a aprovação final, é quando a gente pode marcar a data exata do fechamento, desculpa. A data exata do fechamento. Então, até então a gente pode ter uma ideia, a gente pode ter uma estimativa de fechamento, mas a data ela só é confirmada de fato quando a gente recebe o Formal Approval, que é a aprovação final. Desculpa, o Final Approval, a aprovação final, tá? Portanto, exatamente por esse motivo, eu não recomendo comprar passagem ou planejar a viagem para vir fazer o fechamento até que a gente receba a aprovação final do financiamento, tá? Por quê? Porque se você já planejou a viagem, veio para cá e o analista te pediu um documento, você não tem acesso ao seu computador no Brasil, você não tem acesso ao seu banco no Brasil, você não vai conseguir prover essas condições. Isso vai atrasar mais ainda, tá? Então, eu recomendo muito que você só compre sua passagem após a decisão final, tá? Aprovação final dada, você tá tudo certo, a gente vai mandar, aí é só esperar o closing. Aí agora a gente já vai esperar o closing. Claro que nesse processo, nesse meio tempo, tem algumas... a gente vai fazer algumas análises, algumas confirmações, controle de qualidade, mas já tá tudo certo. É só esperar o seu contador, o seu corretor ou o cartório entrar em contato com você para marcar para agendar o horário exato e o local para assinatura do seu contrato, tá? Eu também gosto de frisar que a presença dos compradores no ato do fechamento ela é obrigatória, tá? O seu cônjuge também precisa estar presente no financiamento. No fechamento. Mesmo que ele não esteja participando do financiamento, mesmo que a gente está fazendo todo o financiamento no nome do João, a Maria precisa estar lá, tá? Para assinar no dia do fechamento, perdão. Uma parte muito importante de dizer é que é o seguinte, nessa parte de pré-qualificação é basicamente eu e você, tá? Que a parte mais, eu vou dizer que a parte mais complicadinha, que são os documentos iniciais, é uma lista, mas isso tudo é em português, é comigo, você não precisa traduzir documento nenhum, então assim, a gente vai, qualquer dúvida você pode sempre me ligar e a gente vai esclarecendo as dúvidas. A partir daqui, envolve documentação em inglês, então envolve os processadores, tá? Eu sempre peço para os meus clientes, a partir dessa área do processo até o final, é uma parte online, como eu falei, o BBVA é um banco digital. Então, todos os processos dali em diante, eles são interativos e online. Portanto, eu peço a gentileza de ficar atento ao e-mail, pois serão enviadas algumas instruções para prosseguir com o processo. E a documentação toda do banco ela pode ter um prazo de expiração. Então, vamos supor, por exemplo, tá? Aqui, no closing date, 3 dias antes do closing, do seu fechamento mesmo, eles vão enviar um closing disclosure, que é um contrato final, que são os números finais. Olha, isso aqui que você vai pagar no final do mês, é isso aqui que você vai pagar de imposto, é isso aqui que você vai pagar de seguro. É um contrato final. Você tem que abrir esse contrato 3 dias antes do fechamento. Se você não abrir, se a gente enviar no teu e-mail e você não abrir, você não consegue fechar na data, tá? Então, eu sempre peço uma atençãozinha especial nesse processo que a gente começa, é tudo online, para ficar atento nos e-mails. Gente, se eu estiver falando muito rápido, alguém manda uma mensagem, tá? É só falar que eu vou um pouquinho mais devagar. Vamos lá. Ok. Vamos lá, perfeito. Essa aqui é a documentação em inglês. Essa parte eu traduzi para vocês em português porque ela é mais específica, tá?
Então, vamos lá. Eu vou ir um por um com os documentos com vocês. Perdão. Então, essa é a lista de documentos necessária para começar o processo de financiamento. Então, juntamente com essa lista de documentos, eu também vou te enviar os modelos, assim como eu comentei antes, tá? Então, tudo que você precisar, eu te envio. Nenhum desses documentos é impossível, tá? Nem todos eles são comuns, às vezes a gente não está familiarizado, mas todos eles são possíveis, todos eles têm uma forma, e normalmente eu já tenho até o formulário para você, eu tenho o site que você precisa ir atrás. Então, assim, não é nada de outro mundo, tá? É claro que é um processo, é um banco americano, tá? Então, é um processo americano. Não espere o mesmo desenvolvimento que seria no Brasil. Mas é um processo muito tranquilo, não vou... É bem tranquilo, desde que você me envie exatamente o que eu estou te pedindo, tá? Eu até ia deixar para falar isso depois, mas eu vou já adiantar agora. A chance de você ser aprovado, se você me enviar tudo isso que eu preciso, certinho, como eu estou pedindo e como eu estou enviando o modelo, é muito grande, tá? Então, vamos lá. Aqui. A cópia de passaporte e vista de turismo válido, tanto do titular do financiamento quanto da esposa, ou do cônjuge, no caso, ou do marido. Duas cartas de referência de crédito e último extrato das faturas das mesmas. Essa carta, a forma mais fácil de conseguir é indo até o banco, falando com o seu gerente e conseguindo uma carta sobre os seus cartões de crédito. Basicamente, para provar que você sabe utilizar uma linha de crédito e que você cumpriu com as suas obrigações nos últimos 24 meses. Então, é isso que eles querem. O terceiro é um relatório de consulta de restrição no nome através do Serasa. Tem que ser do Serasa Experian, tá? Não pode ser do SPC Serasa. Tem que ser esse, porque ele é o único que o banco reconhece internacionalmente. Mas, e como eu falei, eu mando o link para vocês, eu mando um exemplo para vocês. Então, não é complicado. Gente, desculpa. Aqui, voltou. O relatório de consulta de restrição, já falei desse. 4. Ok, nesse 4 eu vou desenvolver um pouquinho mais, tá? Porque ele é uma parte importante. O extrato bancário, de onde está o capital para o depósito e custo de fechamento. O que seria isso, tá? O banco ele vai te pedir para você ter na conta bancária por pelo menos 60 dias o valor que você pretende usar para pagar a casa, correto? Então, esse valor que ele quer ver na conta, ele é basicamente constituído dos 25% de entrada, o valor os custos de fechamento, que a gente chama de closing cost, que eles podem variar de 3% até 6%, do valor da compra do imóvel, de 3% a 6%, mais 3 meses de reserva. O que seria 3 meses de reserva? É basicamente 3 meses do seu financiamento. Então, eles querem ver que você tem isso na conta disponível, tá? Muito importante, isso aqui eu vou frisar. Se nada do que eu falei você não está prestando atenção agora, por favor, esses são os 2 pontos que podem dar um pouquinho de dúvida, de trabalho, tá? Os extratos, eles têm que ser, esse capital, ele tem que estar em conta de pessoa física, do titular do empréstimo, tá? Não pode ser em conta de pessoa jurídica, não pode estar vindo do tio, do pai. Então, assim, o mais simples possível, uma conta que tenha o mínimo de transações, porque todos os depósitos de alto valor, eles serão analisados e questionados pelo analista. Ou seja, vamos supor que você tem uma conta no banco X, tá? Todos os depósitos que são maiores do que 50% do seu salário. Então, vamos supor que o seu salário é 20 mil reais. Então, todos os depósitos acima de 10 mil reais, eles vão ser questionados pelo banco. E se eles não tiverem origem, a gente tem que descartar a conta bancária. A gente não pode utilizar, tá? Lembrando que a gente só vai fazer isso nos últimos 60 dias. Então, os últimos 2 meses, se tiver qualquer depósito maior do que 50% do seu salário, a gente precisa explicar a origem desses fundos, tá? Um bom exemplo de origem de fundos. Muitas vezes as pessoas vendem carro, vendem casa, e aí tem aquele depósito lá de 70 mil reais. De onde vieram esses 70 mil reais? Aí você vai ter que apresentar o contrato da venda do carro, o comprovante da venda do carro. Não é nada complicado não, tá? Mas eu só falo isso para vocês irem se organizando e guardando. Então, se depositar qualquer coisa na conta que tenha origem, guarda o comprovante para a gente poder apresentar. Novamente, só os últimos 60 dias, tá? 2 meses. Meu Deus, desculpa, gente. Então,
Aqui. Aí o quinto item seria o IPTU das propriedades que você tem no seu nome pessoal, tá? Que tudo que a gente está falando aqui é o nome do titular do financiamento. Então, se o João ele mora na casa, mas o IPTU ou a casa está no nome da esposa, ele não precisa colocar no balanço pessoal, ele não precisa me mandar o IPTU, porque a casa está no nome da esposa, tá? Então, isso tudo é documentação referente ao titular do financiamento. O sexto documento é o contrato de compra e venda, que a gente só vai conseguir submeter. A gente pode até fazer a pré-qualificação se você não tiver um endereço, se você não tiver uma casa exata ainda. Mas para submeter para aquele processo, para o processing, é só para aprovação formal do banco, é só com um contrato de venda assinado aqui nos Estados Unidos. E o comprovante de pagamento de depósito, tá? Então, vamos supor que ali no ato da compra você já deu $5.000 para o fechamento, para uma construtora. Eu vou precisar a mesma coisa aqui, tá? Eu vou precisar ver os últimos 30 dias dessa conta bancária e todos os depósitos que tiverem nessa conta bancária também vão ter que ser explicados, tá? Desculpa, não todos, tá? Todos que forem acima de 50% do salário vão ter que ser justificados. Próximo. Desculpa, gente. Aqui, bom. Ok, aqui é onde difere, tá? Até então, aqueles documentos, eles eram para os dois. Eles eram para tanto se você é funcionário de empresa, quanto proprietário de empresa. Aqui a gente vai ter duas vertentes. Então, se você trabalha para uma companhia, ou se você tem menos de 25% de propriedade, de porcentagem das ações da companhia, você qualifica como funcionário da empresa. O que a gente vai precisar? É um balanço pessoal. Esse é um documento muito simples, eu mando, não fiquem preocupados com ele. É um documento basicamente dizendo quais são as seus ativos e seus passivos. O que você tem hoje de dinheiro na conta, o que você tem de propriedades. O segundo também é bem parecido com o balanço pessoal, é um balanço de receitas e despesas. Basicamente, a gente quer saber o quanto você recebeu, o quanto você teve de receita nos últimos 2 anos e o quanto você teve de despesas pessoais. Então, você vai colocar lá, eu gastei com carro tanto, com moradia tanto, com outros tanto. Então, só para a gente ter uma noção da sua receita e despesa. Número 3 é uma carta de referência do empregador. Essa carta de referência do empregador, ela é uma carta básica, ela tem que ter o logo do contador, tem que ter o e-mail do RH, o telefone do RH para a gente poder confirmar, tá? E também tem que ter os últimos 3 anos de salário recebidos pela companhia. Novamente, sendo repetitiva, mas eu envio também para vocês o modelinho exato que a gente precisa, tá? Claro que aí a empresa vai fazendo o papel timbrado deles, mas eles já sabem o que tem que constar na carta. O número 4 é a cópia dos últimos 30 dias de contra-cheque ou lerite. Então, simples. O 5 são os 2 últimos impostos de renda, os 2 últimos anos de imposto de renda. Ok? Isso é um documento, o imposto de renda, eu gosto de ressaltar que isso é um documento obrigatório para quem é funcionário de empresa, porque automaticamente, quando a companhia faz o pagamento, normalmente ela já dá baixa, ela já paga o imposto, né? Então, ok, o imposto de renda, ele não é solicitado para os proprietários proprietários de empresa ou para os autônomos, tá? Isso faz uma diferença grande, eu sei, principalmente como as coisas funcionam aí no Brasil. Então, se você é proprietário de empresa ou autônomo, saiba que o imposto de renda não é mandatório, tá? Ele não é obrigatório. Ele pode ser solicitado pelo underwriter, que é o analista, lá no final, se for alguma condição, se tiver algum documento que ele está na dúvida, tá? Mas normalmente, não, ok? Agora que vamos passar para a parte de proprietários de empresa ou autônomos. É o balanço pessoal, bem parecido com o que a gente falou aqui. O balanço de receitas e despesas é a mesma coisa. Então, basicamente, o quanto você recebeu, o quanto você gastou. Só que aqui é nos últimos 3 anos, tá? E não nos últimos 2. A única diferença entre o funcionário e o proprietário nesse documento é que o do proprietário da empresa tem que ser feito por um contador, tá? Tem que ser assinado
e feito por um contador. O balanço patrimonial da companhia dos anos de 2015, 2016 e até o mês atual de 2017. No caso, eu pediria até o mês de abril de 2017. A demonstração de resultado do exercício da companhia também, mesma coisa, 2015, 2016 e até abril de 2017. Se o fechamento da sua casa for só em novembro, aí a gente vai ter que reaver lá 60 dias antes do seu fechamento, a gente vai pedir atualização até o mês de agosto, que seja. Tá? E uma carta de declaração do contador. Essa carta de declaração do contador, ela é basicamente dizendo há quanto tempo você possui a companhia, qual o ramo da companhia, qual é a sua porcentagem de ações, tá? Lembrando que para qualificar aqui como proprietário, você tem que ter pelo menos 25%. Se for menos que 25%, é considerado funcionário da empresa, então a documentação é esta, ok? E tem que ter recebido da mesma empresa, do mesmo negócio, por pelo menos 2 anos consecutivos, tá? Eu sei que eu passei meio rapidinho pelos documentos. Se ficou alguma dúvida para alguém, não se preocupem. Como eu falei, eu sou bem detalhista no meu e-mail, eu envio todas as cópias. Normalmente, assim que eu envio, eu fico no telefone com você, a gente vai um por um para vocês tirarem as dúvidas. Se por acaso o seu contador tiver dúvida e quiser me ligar, a gente faz uma conferência com você na linha, eu e o seu contador na linha, eu explico para ele mais ou menos o que a gente precisa. Todos esses documentos, demonstração, balanço, carta do contador, eu tenho um exemplo para você, tá? Eu tenho um modelinho que a gente pede. Então, bastante simplificado. E como eu tinha comentado, essa é a grande diferença de poder ter uma pessoa que fala português, que atende você em português e entende a língua, conseguiria conversar tanto com você quanto com o seu contador. Então, isso é bacana. Vamos lá. Ok. Tem algumas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Parece bobo, meu primeiro item ali é um banco americano, mas eu sempre gosto de ressaltar que o BBVA Compass é um banco americano e ele segue um processo americano, tá? Então, portanto, ele é diferente do brasileiro. Ele é mais complicado? É mais burocrático? Não. Ele é diferente do brasileiro. Então, desde que a gente saiba que a gente está tratando de um banco americano e não tendo a expectativa do brasileiro, já muda um pouquinho a perspectiva, tá? Minha segunda dica é... Perdão, gente. Tô clicando aqui. Minha segunda dica é tratar a lista que eu mandei pra vocês como um checklist. Como uma lista que você vai checando um por um, tá? Quanto mais próximo do que eu te pedi, maior a chance. Só para poder explicar um pouquinho pra vocês, essa lista que eu mando pra vocês, a analista e a processadora, ela vai fazer a mesma coisa que eu faço. Ela vai checar recebido, recebido, recebido. Se por acaso ficar faltando alguma coisa, ou o documento não é o mesmo que eu pedi, ou tá diferente, vai demorar um pouquinho mais de tempo. Ela pode pedir uma prova. Então, quanto mais próximo do que eu pedi, mais fácil pra você e pro banco te aprovar, tá bom? A documentação é toda em português. Desculpa, eu esqueci o acento aqui. Não estava funcionando meu teclado essa manhã. A documentação é toda em português, então não precisa ter... Você não tem nenhum custo, você não perde tempo para traduzir, ok? Se for necessário alguma tradução, eu mesma faço direto para os analistas, ok? O terceiro é uma conta bancária, tem que ser aberta pessoalmente no BBVA Compass, pelo menos 3 dias antes do fechamento. Essa conta, se você já estiver aqui nos Estados Unidos, procurando a sua casa, e você sabe que você quer fechar com a gente, você já pode aproveitar e já fechar, porque aí você não precisa chegar aqui 3 dias antes do fechamento, se não quiser, tá? Se não, é só chegar 3 dias antes do fechamento, a gente abre a conta, e o bacana dessa conta é que se você colocar em débito automático, ela vai te dar 0,25% de desconto, que é bastante, né? Então, colocando em débito automático, 0,25% de desconto. De qualquer forma, mesmo que você não queira colocar em débito automático, tem que abrir a conta, é obrigatório, tá? Porque provavelmente essa vai ser a única interação entre o banco e você cliente, pessoalmente. Ok. Essas são dicas que eu dou. Então, uma vez que a gente obteve a pré-qualificação lá no começo, eu aconselho a não buscar nenhum novo crédito, financiamento, empréstimo ou dívida
porque a pré-qualificação foi baseada na informação que você me deu lá no começo, naquele formulário. Se ela mudar, a sua pré-qualificação também pode ser revisada. Então, muitas vezes o cliente vem aqui, não, eu já estou pré-qualificado para comprar uma casa nos Estados Unidos. Aí ele vai no Brasil e compra um carro financiado, ou compra uma casa financiada. E aí, quando a gente vai começar o processo de fato, aí ele não qualifica mais. Ok? Então, isso é bastante importante. E, novamente, aqui, eu estou citando novamente, porque é bastante importante. É bastante importante a origem do capital por 60 dias, tá? Eu acho que eu já deixei bem claro nas outras vezes, eu não quero ser muito repetitiva, mas lembrando que o banco vai pedir a comprovação da origem de qualquer depósito na sua conta que seja 50% maior que o seu salário. Então, o salário for 20 mil reais, qualquer valor acima de 10 mil reais, eles vão perguntar. Então, vai guardando os comprovantes do que você tiver. Gente, se eu estiver falando muito baixo, vocês me avisam, tá? Eu aumento aqui. Vamos lá. Ok. Acho que eu passei por todos esses. Vamos lá. Agora eu vou passar um exemplo para vocês, tá? O exemplo, eu peguei uma propriedade aqui de mais ou menos 300 mil. Eu dei uma entrada de 25%, que seria mais ou menos 75 mil dólares. Eu fiz uma cotação com juros variável. Lembrando novamente, juros ele é só uma previsão, tá? A gente só vai conseguir estabilizar ele quando tiver mais próximo do fechamento, tá? Aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, alguns já sabem, alguns não. O IPTU e o seguro da casa, ele já vai incluso no seu financiamento. Ele é uma forma do banco garantir que você vai pagar a casa e que você não vai perder a casa por conta de falta de pagamento de IPTU ou de seguro em caso de um acidente, de algum acidente na casa, ok? Então, já pode considerar isso. A forma que a gente faz esse recebimento do IPTU de seguro é uma estimativa que o seu IPTU ele só vence em novembro. Então, a gente faz uma estimativa desse valor, divide pelo número de meses e vai arrecadando e vai colocando numa conta, num escrow account, que é uma conta em juízo. Tá? E aí no final do mês, no final do ano, quando vier o seu IPTU, a gente vai lá e quita para você, ok? Então isso é um escrow account que você vai ver bastante nos documentos. Vamos lá. Continuando aqui no nosso exemplo, 300 mil, 25% de entrada, que seria 75 mil. O valor financiado vai ser 225 mil. Eu coloquei um juros de mais ou menos 5,7, que é uma taxa aí, que eu diria uma taxa média. A sua já incluindo um seguro de 800 mil, de 800 dólares por ano e um IPTU de 5 mil dólares e 100 por ano, a sua parcela vai ficar 1.797,57. Tá, para repetir então, a parcela, esse financiamento de uma casa de 300 mil, dando 25% de entrada, a parcela vai ficar em torno de 1.797,57, ok? Ficou alguma dúvida? Ok, vamos lá. O total estimado em saldo bancário. Então, para sua pré-qualificação, para sua aprovação no banco, ele vai pedir que você tenha ali no seu banco, acho que eu já comentei isso lá na frente, mas não custa repetir. 25% de entrada, que seria, por exemplo, esses 75 mil dólares, mais os custos de fechamento, que eu já falei, que ele vai variar entre 3% a 6%. Esse custo de fechamento, ele é independente, mesmo que você fosse pagar a casa à vista, se você comprar cash, como a gente fala aqui, você teria que pagar um custo de fechamento, tá? Isso é normal, são taxas do cartório, taxas do comprador, taxas do vendedor, taxas do banco. Então, é de 3% a 6%, mais os 3 meses de reserva, ou seja, 3 meses desses 1.797, tá? Que é isso que você tem que ter na conta, e é isso que a gente vai comprovar para sua pré-qualificação. Deixa eu ver se ficou mais faltando alguma coisa. Para abrir a conta, não sei se eu expliquei lá em cima, quando você abre a conta, você tem que fazer um depósito. O depósito mínimo de, se eu não me engano, é de 20 dólares ou 30 dólares. Eu já comentei sobre o desconto também, né? De 0,25%, colocando no débito automático. Isso é ideal. Vamos lá.
Aqui tem alguns especiais do BBVA, tá? Que são algumas características que o BBVA oferece para você. Eu vou traduzir cada uma delas, tá? O primeiro é um Preferred Lender. Nós somos indicados pelos maiores e melhores construtoras aqui da Flórida. Ou seja, às vezes você vai numa construtora, você vai lá com o seu corretor da WRA, ele vai te levar numa construtora. E essa construtora, se nós formos Preferred Lender deles, que é como se fosse um banco de empréstimo favorito, eles vão te dar benefícios. Então, às vezes, eles chegam a dar 5, 6, 7, 8, 10, 15 mil dólares de incentivo na tua compra. Então, se você fechar com eles e fizer o financiamento com a gente, você ganha esse incentivo, que é bem bacana, né? 15 mil dólares aí quase paga todos os seus custos de fechamento. Tá. Isso, claro, varia de construtora para construtora, mas é uma vantagem que a gente tem. E o teu corretor provavelmente vai poder te falar quais as construtoras que vão ter esse incentivo, ok? Outra coisa bem bacana, eu já comentei lá atrás, não tem multa para você quitar ou para você ir amortizando aos poucos, tá? Como eu falei, ele funciona muito parecido com a tabela Price do Brasil. Ou seja, você pode, se você fizer a ligação no Customer Service, que é o serviço de atendimento ao consumidor, você avisa que você quer deduzir esse valor de 20, 30 mil dólares só no principal, sem considerar os juros, tá? Não vou ser repetitiva, não vou falar de novo do desconto da débito automático, mas é um desconto bem legal, né? E é 0,25% na sua taxa de juros. Então, se a sua taxa de juros está a 5,5%, ela vai cair para 5,25%. Bem legal. Já comentei antes a questão da LLC. Não são muitos bancos aqui que fecham em nome de LLC, que seria uma pessoa jurídica, né? De qualquer forma, o processo é feito todo na pessoa física. O capital utilizado é da pessoa física, mas aí você consegue fechar em nome de uma LLC, desde que a LLC seja aprovada pelo BBVA, seja aprovada pelo departamento legal do BBVA. Ok. Esse eu deixei para o último, que nem todos qualificam, é um programa muito bacana que a gente tem, chama Wealth Program, que ele oferece um desconto bacana. Esse programa, você só qualificaria para ele se você tiver mais de 1 milhão em capital líquido, ou seja, se você tiver uma conta de investimento com mais de 1 milhão de dólares, tá? Ou uma renda anual de 500 mil dólares, tudo isso que eu tô falando em dólares, tá? Então, se você tiver uma renda anual maior que 500 mil dólares, ou tiver numa conta bancária de investimento que seja 1 milhão de dólares, você consegue qualificar para esse For National Rates, que te dá 1% de desconto na sua taxa. Então, se a sua taxa fechou, vamos supor, a 5,5%, ela vai cair para 4,5%, que é muito baixo. É muito baixo. É bem bacana, mas, novamente, não são todos que conseguem qualificar. Lembrando, funciona a mesma coisa, esse capital líquido tem que ser em nome de pessoa física, tá? Não pode ser em nome de pessoa jurídica. Deixa eu ver se eu cobri tudo. Um dado legal que eu comentei agora sobre amortizando as parcelas, se você quiser reajustar, é que existe uma conta média aí, vamos supor, você fechou em 30 anos. A sua parcela nunca vai ser reajustada, tá? Então, ele vai sempre descontar do principal, não vai pagar os juros, então vai cortando o número de anos que você vai pagar. Então, vamos supor, se você pagar 2 parcelas a mais por ano, o seu financiamento pode reduzir até 7 anos. Ou seja, você fechou para 30 anos, você pagou 2 parcelas a mais por ano, o seu financiamento vai acabar em 23 anos ao invés de 30, tá? Isso é só uma estimativa, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui. Acho que eu falei tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal que está assistindo, se vocês quiserem se cadastrar, se vocês quiserem cadastrar alguma pergunta, registre o seu nome no chat do lado direito aqui do vídeo e pode mandar as perguntas, tá?
Bom, de qualquer forma, se ninguém tiver pergunta agora, como eu falei novamente, eu vou colocar aqui, vou deixar o meu e-mail, esse é o meu e-mail de contato, esse é meu telefone, meu WhatsApp. Novamente, se for para perguntas rapidinhas, o WhatsApp é ótimo. Se for para questão de documentação, aplicação, tem que ser por e-mail ou por telefone, tá? Eu estou à disposição para conversar com vocês, com os clientes, se tiverem alguma dúvida. Se tiver algum corretor que está aí ouvindo a gente, se você tiver um cliente que esteja interessado, nem sabe ainda se vai financiar, se vai qualificar, às vezes colocar eles no telefone por 5 minutinhos resolve muita dúvida e assim, te poupa um pouco de tempo também. Então fica à vontade, se tiver qualquer dúvida, tiver um cliente interessado, pode sempre me ligar, eu estou à disposição. Ok? Eu vou esperar mais um pouquinho para ver se tem mais alguma dúvida, se alguém vai fazer alguma pergunta. Acho que não. Então, tá joia. Eu agradeço mais uma vez a WRA pela oportunidade de estar aqui. E obrigada a todos vocês que estão assistindo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só enviar um e-mail, um WhatsApp ou me ligar. Tá joia? Obrigada, foi um prazer. Boa noite a todos. Um abraço.